Aleluia, glória a Deus. Muito obrigada, Deus abençoe pastor João Prudêncio, Deus abençoe pastor Levi, Luiz Felipe, Deus abençoe vocês, Fábio, muito obrigada. Eu quero aqui agradecer a Deus por esta noite, esse finalzinho de tarde, início de noite, agradecer a Deus por este momento. Você que nos assiste nesta hora, todo o Ministério Fé e Família, você que não é do Ministério, mas está conectado conosco, Deus te abençoe. Eu tenho certeza que Deus já ministrou o seu coração através dessa adoração e desse louvor. E aqui nós estamos para agradecer o Senhor e compartilhar a palavra dEle nesta noite. E eu quero convidar você em casa, onde você estiver agora, reunido com a sua família, possivelmente, nós vamos aí. Você está dando esse culto e nós vamos juntos compartilhar a palavra de Deus. O Hugo, como sempre, aqui servindo, o Pedro ali, a Bárbara, Deus abençoe. E nós temos aqui os intercessores, pastora Célia, o nosso irmão Glaucio e a Vivi. Pastor Devani está ali também, já na agulha. Deus abençoe você, pastor Deva. Viu? A bênção de Deus é sobre sua vida. E eu quero compartilhar com vocês hoje uma palavra que Deus trouxe ao meu coração nesses dias. E a temática que eu quero compartilhar nesta noite é essa daí, olha só. Que tempo é esse no relógio de Deus? Eu quero que você agora pense aí na sua casa, onde você estiver. Que tempo é esse no relógio de Deus? E nós vamos aqui compartilhar a palavra do Senhor. E a nossa gratidão a Deus e dizer da nossa saudade de cultuar. Eu sei que eu tenho recebido várias mensagens, várias ligações de irmãos dizendo assim, que saudades, que vontade de cultuar. Eu quero dizer para você, aí na sua casa você pode cultuar ao Senhor, mas logo, logo nós estaremos juntos aqui para adorar o Senhor, unido como família em nome de Jesus. E eu quero que você abra a sua Bíblia comigo, por gentileza, no Evangelho de Mateus, capítulo 24. Por gentileza, quero que você abra a sua Bíblia nessa palavra e nós vamos estar compartilhando. E também, só lembrando, nós temos lá em Palma uma pessoa muito especial, a Celinha. Celinha, um beijo para você, Deus te abençoe, fortaleça seu coração. Escute, Deus está com você, amém? Olha só o que diz a palavra de Deus. O pastor João Prudêncio cantou a primeira música e eu pedi para ele para cantar essa música. Ele fala que em tempos, como esses tempos que nós estamos vivendo, o que nós devemos fazer? E ele vai determinando naquela música e dizendo assim, eu creio em ti, eu creio em ti, eu creio em ti. É assim que nós vamos vencer. E aqui está a palavra do Senhor, no capítulo 24 de Mateus, a partir do versículo 1, se você tem sua Bíblia aí, por gentileza, acompanhe comigo. Diz assim o texto, Jesus saiu do templo e enquanto caminhava, seus discípulos aproximaram-se dele, para lhe mostrar as construções do templo. Vocês estão vendo tudo isso? Perguntou ele. Eu lhes garanto que não ficará aqui pedra sobre pedra, serão todas derrubadas. Versículo 3, tendo Jesus assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele em particular e disseram, diz-nos, quando acontecerão essas coisas? E qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? Jesus respondeu, cuidado, que ninguém vos engane, pois muitos virão no meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar de guerra, rumores de guerra, mas não tenha medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Versículo 7 diz, nação se levantará contra nação, reino contra reino, haverá fome e terremoto em vários lugares, tudo isso será o início das dores. Versículo 9, então eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte, e vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Naquele tempo muitos ficarão escandalizados, trairão, odiarão uns aos outros, e numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Devido ao aumento da maldade, o amor de muito esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações, então virá
o fim. Essa é a palavra de Deus, e eu quero que você ore comigo nesta hora, para que essa palavra possa edificar a sua vida. Pai, nós estamos diante da sua palavra. A sua igreja, Senhor, neste momento na terra, passa por momentos difíceis, mas a tua palavra está aqui nesta noite. Nossos corações são terrenos férteis, Pai, e nós queremos aqui crer e confiar que o Senhor estará ministrando a cada mente nesta hora, a cada coração, a cada família, a cada homem, a cada mulher, a cada filho neste momento. Espírito Santo de Deus, revela a tua palavra em o nosso espírito, é o que te clamamos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, queridos. Nós estamos aí com essa palavra, Mateus 24, capítulo 1. É um momento maravilhoso, porque nós temos que recorrer nesses dias à palavra. Sabe o que diz o Salmo de número 119, versículo 103 ao 105? Ele diz assim, ó: quão doce são as tuas palavras ao meu paladar. As tuas palavras são doce, mais que o mel na minha boca. Ganha entendimento por meio dos teus preceitos. Ou seja, através da palavra nós ganhamos entendimento. Os preceitos de Deus são trazidos para nós. E diz mais, a tua palavra, o 105, que é famosérrimo. A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho, o seu caminho. Queridos, é isso que a palavra de Deus faz conosco. Que tempo é esse? É a pergunta que eu fiz no início. Que tempo é esse? O que está acontecendo conosco? Queridos, de 2 semanas para cá, a nossa vida virou um reboliço, de cabeça para baixo. As pessoas assustadas, o mundo inteiro, 160 nações já foram atingidas. Assim é a estatística, a mais recente. Por esse momento dessa pandemia. Que momento é esse, queridos? O que Deus quer de nós? E a primeira coisa que eu quero relatar aqui nessa noite, sabe que tempo que é esse? Que tempo é esse no relógio de Deus? É o tempo que eu e você devemos voltar para a palavra. Eu sei que você já é cristão há muito tempo. E há um tempo de avivamento, Deus está avivando as famílias, Deus está avivando o seu povo. Glória a Deus por isso. É em meio ao sofrimento, mas glória a Deus por isso. É tempo de nós voltarmos para a palavra, sabe por quê? Na primeira vinda de Jesus, quando ele estava aqui com os seus discípulos, ele dizia para os seus discípulos: olha, o Filho do Homem vai ser entregue. O Filho do Homem vai ser insultado, o Filho do Homem vai ser traído, o Filho do Homem vai ser cuspido, vai ser maltratado, o Filho do Homem vai ser morto, o Filho do Homem vai ser crucificado, mas no 3º dia vai ressuscitar. Os discípulos ouviam isso caminhando com Jesus o tempo todo, mas sabe o que aconteceu? Quando Jesus morre, eles ficam atordoados. Eles perdem a direção, eles perdem todo o entusiasmo, a esperança. Mesmo estando com Jesus, 3 anos e alguns dias 3 anos e meio, Jesus falava para eles: olha, vai acontecer isso, isso e isso. Mas quando Jesus morre, eles entristecem. Alguns voltam. Como nós temos o texto bem conhecido no livro de Lucas, no Evangelho de Lucas, capítulo 24. Alguns deles voltam, depois daquele acontecimento, para as suas velhas práticas. Eles voltam para Emaús, eles voltam para a aldeia. Eles estão com o coração entristecido, os olhos fechados, não conseguiam enxergar nada, nada mesmo, estão paralisados. E o que acontece? Queridos, Jesus aproxima deles e eles não enxergam Jesus. E Jesus diz para eles, começa explicando para eles a palavra dele, a palavra falando dos profetas, falando da lei, explicando tudo o que teria que ter acontecido. E eles ouviam tudo isso, queridos. E a partir daquela hora, os olhos deles começaram a ser abertos.
Quando Jesus, as mulheres, quando vão no domingo de manhã, elas vão ao túmulo ungir o corpo. Jesus disse para eles que ressuscitaria, mas elas foram lá comprar um perfume e vieram ungir o corpo do morto. Só que quando elas chegam diante da sepultura, tem um anjo, e o anjo diz: quem vocês estão procurando? Vocês estão procurando Jesus de Nazaré? Ele não está mais aqui, ele ressuscitou. E sabe o que acontece naquela hora? Elas ficam alegres, felizes, mas ao mesmo tempo, também sem direção, saem correndo daquele lugar. E os anjos dizem mais isso, o anjo ainda diz assim, como ele havia dito, ou seja, Jesus havia falado com eles. Vou ressuscitar. E ele disse, vai para Galileia, lá na Galileia eu vou encontrar vocês. O anjo estava orientando aquilo que já havia sido dito anteriormente. Então, queridos, a primeira vinda do Senhor, o que aconteceu? Eles ficaram perdidos porque eles não prestaram atenção na palavra de Deus. Quando nós não prestamos atenção na palavra de Deus, quando nós apenas só escutamos, aquilo não desce para o nosso espírito, nós ficamos atordoados, nós ficamos sem direção, nós ficamos com medo. E, queridos, nesses dias está assim. Mas, quando nós voltamos para a palavra de Deus, sabe o que acontece? A fé começa a brotar no nosso coração. E o texto que eu li, o capítulo 24 de Mateus, é o capítulo da última semana de Jesus na terra. Ele está indo para Jerusalém. Foi um dia de muita turbulência. Foi um dia acelerado, foi um dia que ele curou as pessoas no templo, mas foi um dia também que ele pegou um chicote e derrubou todas as mesas dos cambistas. Ele fez tudo isso, queridos, e ele instrui os seus discípulos, e quando ele está saindo do templo, eles estão saindo de Jerusalém, aqueles discípulos estão esbabacados, com boca aberta, olhando ao templo suntuoso. Diz a história que na frente do templo as placas eram de ouro. Que as pessoas que vinham de longe olhavam e viam o reflexo daquele ouro que estava na porta daquele templo. Aqueles que estavam longe viam uma montanha branca. E eles ficavam maravilhados com aquele templo. E mostraram para Jesus e disseram para ele: o Senhor está vendo tudo isso? O Senhor está vendo o que está sendo construído, esse templo maravilhoso? Olha que coisa linda aqui na terra. E Jesus disse, olha, escute, não ficará pedra sobre pedra, tudo vai ser derrubado. Queridos, e eles ficaram ali sem entender muito aquilo. E essa profecia, ela se cumpriu logo. Após 30 alguns anos depois, o general Tito invade Jerusalém. Ele invade Jerusalém. Ele sitia Jerusalém. Ele não deixa entrar, ele não deixa sair. As pessoas começam a passar fome. As pessoas começam a ficar perdidas naquele lugar, ali dentro. E sabe o que acontece? Ele invade Jerusalém. E quando ele invade Jerusalém, ele destrói tudo aquilo. E sabe o que mais aconteceu naquele tempo? Muitas pessoas, mais de 1 milhão de pessoas foram mortas dentro daquele lugar. E o general Tito derrubou aquele templo, aquela magnitude terrena. Tudo aquilo que eles ficaram maravilhados dias atrás estava no chão, estava destruído, tinha acabaram todos, e os restantes foram levados cativos. Jesus estava falando disso no capítulo 24, ele estava dizendo, pedra não vai ficar sobre pedra, ou seja, a primeira vinda já cumpriu, tudo que Jesus falou cumpriu, essa profecia quando ele disse cumpriu no ano 70, mas agora nós estamos diante de um cenário hoje, como fazer? E o que acontece, queridos? Eles fazem 3 perguntas a Jesus, está no versículo 3 do capítulo 4, no capítulo 24, 3 perguntas, eles perguntam assim, quando acontecerão essas coisas? Qual será o sinal da sua vinda? Qual será o sinal dos fins dos tempos? São essas 3 perguntas, vamos lá? Quando acontecerá essas coisas? Que sinal haverá da sua vinda?
qual será o sinal dos fins dos tempos. E aí Jesus vai orientá-los. E eu quero conversar com você sobre 4 itens que eu tirei nesse texto. A primeira coisa que Jesus orienta eles, ele diz assim, olha, ele diz assim, olha, versículo 3, tendo Jesus assentado no Monte das Oliveiras, eles perguntam, essas 3 perguntas, Jesus respondeu no versículo 4, cuidado, que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou Cristo, e enganarão a muitos. A primeira coisa que Jesus orienta, a primeira observação de Jesus, ele diz o seguinte, cuidado, não sejam enganados. Cuidado nesse tempo, não seja enganado, por quê? Porque muitos virão dizendo que são Cristo, muitos, queridos, e ao longo da história isso sempre aconteceu, várias pessoas em todo o tempo se levantam, em muitas nações, lugares, e dizem, eu sou o Cristo, e Jesus diz assim, não seja enganado por eles, não vá atrás desses impostores, alguns levarão, queridos, nós temos aqui um caso acontecido, não muito tempo, o Jim Jones levou 900 norte-americanos em suicídio coletivo, ele diz, Jesus já falava disso, ele diz, cuidado para vocês não serem enganados com falsos profetas, esse é o primeiro sinal. O segundo sinal, ele diz assim, olha, está em Lucas capítulo 21, versículo 10, que é o mesmo texto que esse, ele diz assim, olha, então levantará nação contra nação e reino contra reino. O próximo versículo, haverá terremotos, fome, peste em vários lugares, acontecimentos terríveis e grandes sinais provenientes do céu. Ele está dizendo isso aí, queridos, nós temos, se você quiser, nós podemos listar aqui vários momentos como esse, ele diz, haverá terremotos, fome, peste em vários lugares, acontecimentos terríveis, mas antes de tudo isso, prenderão e perseguirão vocês. Esse daí já é o terceiro item que eu quero falar, mas eu quero falar do primeiro, as guerras. No século XIV, houve a guerra, a peste negra. A peste negra que teve origem lá na China, inclusive, dizimou 50% da Europa. Gripe espanhola, em 1918, foi algo estarrecedor. Em 1840, queridos, a grande fome na Irlanda, 1 milhão de pessoas morreram. A guerra, queridos, nós tivemos a primeira, a segunda guerra mundial, a primeira chamada a mais terrível guerra, a segunda guerra mundial, envolveram mais de 70 milhões de mortes, só para vocês terem uma ideia. Luciene, nós já estamos em dias ruins, você está falando de coisas ruins, calma aí, eu só estou te trazendo uma estatística. O que mais, Luciene? Olha só, nós tivemos aí recentemente, o vírus Ebola, aquela febre hemorrágica que matava as pessoas, 2009, a pandemia do H1N1, ó, minha plateia aqui está ligada. E agora, querido, nós temos agora o quê? O Covid-19, o vulgo coronavírus. Eu disse para você no início, já está em 160 nações. Luciene, e aí? E aí, que Jesus diz para nós no versículo 6, do capítulo 24, ele diz assim para nós, é necessário que essas coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Mas antes disso, ele diz assim no versículo 6, não tenhais medo. Versículo 6, Bárbara, por favor. Versículo 6, do capítulo 24. Ele diz assim, dessa forma, o versículo 4 vocês ouvirão falar de guerra, rumores de guerra, mas não tenham medo. Se você está perto de alguém aí, por gentileza, diga para essa pessoa, não tenha medo, não tenha medo, não tenha medo. Não tenha, é a palavra de Jesus, não é a minha palavra. O que é o medo, queridos? O medo, ela é uma sensação desconfortável, que vem sobre nós, pela presença de um prejuízo, querido. Seja ele real ou irreal.
A pessoa ela fica com temor, com receio, com medo. E é o que tem acontecido. Quem foi que não teve medo nesses dias? Me diz aí. Qual o brasileiro que não teve medo nesses dias? Qual foi o brasileiro que não pensou, será se agora vai mesmo? Será se chegou? Queridos, todos nós tivemos, porque o medo, ele é inerente ao ser humano. Todo ser humano tem medo. Mas escute uma coisa, quando nós estamos lendo a palavra do Senhor, ela diz para nós, não tenha medo, fica firme. Queridos, a sua mente e a minha mente nesses dias precisa ser cheia da palavra de Deus. Porque se nós não enchermos a nossa mente com a palavra de Deus, nós vamos fracassar. A Bíblia diz para nós o seguinte, que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. O meu conselho nessa tarde, nessa noite para você e para mim, diz o seguinte, ouça a palavra de Deus. Ouça, leia a palavra de Deus, estude a palavra de Deus. À medida que você vai estudando a palavra, à medida que você vai lendo a palavra, o Espírito de Deus vai gerando fé no seu espírito, vai gerando convicção na sua vida, querido. Eu tive essa semana uma experiência com alguém. Alguém me ligou, angustiada. Uma pessoa me ligou dizendo, pastora, e aí? Eu estou angustiada, eu amanheci ruim hoje, eu estava lá, debruçada sobre a palavra, e alguém me falou isso. E ela disse, pastora, como nós vamos viver agora? Como nós vamos comer? Como nós vamos vestir? E eu pensei, Deus, como eu vou responder essa pessoa agora? Ela está do outro lado da linha, ela está angustiada, eu não posso ir lá e arrancar essa dor dela. Mas eu disse para ela, abra sua Bíblia aí, do outro lado, abra aí Mateus 6, a partir do versículo 25, e essa pessoa pegou a palavra, e quando ela começou a ler, eu disse, você vai ler, vamos ler? E aí, olha o que diz para você, diz para mim e para você, não se preocupe com as suas próprias vidas, quanto ao que comer, quanto ao que beber, não com seus próprios corpos, quanto ao de vestir, não é a vida mais importante que a comida? Não é o corpo mais importante que a roupa? Essa é a pergunta. E ele diz assim, olha, observe as aves do céu. Elas não semeiam, elas não colhem, elas não armazenam, elas não têm celeiro. Contudo, o nosso Pai Celestial as alimenta. E diz mais, você não tem mais valor do que um pássaro. E ele diz mais, você se ficar preocupado, não vai acrescentar nada. Absolutamente nada. A minha preocupação, a sua, a ansiedade, o medo não acrescenta nada, nada. Mas continuando a palavra diz assim, por que vocês se preocupam com essas coisas? E aí ele diz mais, olhe os lírios do campo, olhe as plantinhas que tem na sua casa, dá uma olhadinha ao redor se você tem uma planta aí. É Deus que veste essa planta, é Deus que a faz crescer. E ele diz, ela não trabalha, não tece, não fia, contudo, nem Salomão em toda a sua glória vestiu como um deles. Se Deus veste assim a erva, que hoje ela está de pé, e amanhã é lançada no fogo, quanto mais Deus não vai vestir você, homem e mulher de pequena fé. Naquela hora a pessoa disse para mim, pastora, a fé está brotando no meu coração. E eu disse para ela, creia, eu não sei como Deus vai fazer, eu não sei o que Ele vai inventar com você, mas você é dEle, você é criação dEle, Ele vai suprir suas necessidades. E quando terminamos aquela ligação, aquela pessoa disse, eu creio. Por que não devemos ter medos, queridos? Por quê? Porque no versículo está explicando, olha só a resposta de Jesus para mim e para você. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Bárbara, você volta para o capítulo 24, por favor. Está escrito lá, ele está dizendo isso. Versículo 24, o capítulo 24, versículo 6. Vocês vão ouvir tudo isso, não tenha medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Escute, ainda não é o fim, meu querido, ainda não é o fim, minha querida, aguenta firme, ainda não é o fim, que diz mais, vai acontecer mais coisas,
Quando a Bíblia diz, ainda não é o fim, sabe o que Deus está dizendo para mim e para você nesse dia de hoje? A vida continua, apesar da dor. Eu não quero ser aqui uma pessoa que vai dizer para você, não, eu não senti nada nesses dias. Não, foram dias de choros, foram dias de clamores, dia que nós temos estado aqui orando, todos os dias. Assim como você também está orando. Nós estamos hoje no 10º dia de oração. Nós temos um relógio 24 horas, eu sei que você está orando. Nós temos orado. Por quê, queridos? Porque Deus está dizendo para vocês, a vida continua, a vida continua. E eu disse essa semana para minha filha, fazendo um planejamento com ela, ela falou assim, mãe, nessa altura do campeonato eu vou pensar nisto. Falei, filha, olha só. Sabe o que eu tenho para dizer para você? Viva a sua vida como se Cristo voltasse hoje. Viva a sua vida como se Cristo voltasse hoje. Mas trabalhe como se Cristo voltasse daqui a 1000 anos. Porque é isso que nós precisamos desse equilíbrio. É crer que Ele está no comando de todas as coisas. A vida continua. Eu quero dizer para você, meu irmão, minha querida, ore. Primeiro, estabeleça na palavra de Deus. Procure textos que vai fortalecer sua fé. Procure textos que vão animar seu espírito. Porque a nossa mente fica bombardeada 24 horas. Mas o conselho do Senhor é, escute o que eu já falei para vocês, não é o fim. Continue. É necessário que isso aconteça. Continue, ore. Debruce sobre a oração. É um tempo onde todos estão dobrando diante do soberano. Glória a Deus por isso. Porque no meio da crise nós podemos tirar algo de maravilhoso, extraordinário. E uma delas é que a igreja voltou a orar com intensidade. E você também, aonde você estiver, ore. Ore, adore a Deus, adore pelo que Ele é, dê graças a Ele pelo que Ele faz, e entre com súplica, com clamor diante dEle, porque Ele é seu Pai, e sendo seu Pai, Ele vai prover para nós, Ele vai suprir você, queridos. Ou seja, não pare. Você pode dizer aí onde você está? Não pare, não pare. Não pare. A Bíblia tem um exemplo fantástico. E eu li essa semana. Está registrado no livro dos Juízes, capítulo 6, versículo 11. Principalmente essa frase. Era dias de crise. Era dias de escassez. Era dias onde o povo de Israel estava 7 anos sendo perseguido pelos medianitas. Tudo o que eles plantavam, eles vinham e comiam. Os animais eram massacrados. Todos eles padeciam. Todos eles, queridos. Foram 7 anos de fome. 7 anos de perseguição. 7 anos que eles arrancavam tudo. Mas teve um homem chamado Gideão. Esse homem plantou, mesmo em meio à crise, mesmo em meio à escassez, mesmo sabendo que os midianitas viriam e arrancariam, ele plantou, ele continuou. E quando ele plantou naquele ano, ele foi colher. E ele foi colher, e ele não foi colher na eira, que era o lugar padrão. O que é uma eira? É um lugar aberto, é um lugar ventilado, é um lugar alto, onde o vento bate para que possa sair a palha. Mas não, ele foi para um tanque de pisar uvas, prensar uvas, que é um buraco na pedra, é um lugar apertadinho, é um lugar que não venta, mas ele está lá malhando trigo dentro do lagar, no lugar errado. Um anjo para ao lado dele e diz para ele, fica observando ele trabalhar. Tenha certeza, os céus estão de olho em você. Os céus estão de olho no seu clamor. Os céus estão de olho no seu choro. Os céus estão de olho no clamor que você tem levantado, na preocupação que você tem carregado em seu coração. Deus está te vendo nesta noite.
Deus está olhando para você, e você pode ter certeza, Ele vai interagir com você. E aquele anjo virou para Gideão e disse para ele: você é um varão guerreiro, é valoroso. Deus o vê assim, queridos. Mesmo não estando no lugar apropriado, não estando nos melhores dias, Deus te vê como corajoso, corajosa. Eu digo para você, o Senhor te assiste nesta noite. Fique de pé, continue caminhando, não pare, a vida vai continuar. Essa é a palavra de Deus para nós nessa noite. Que tempo é esse no relógio de Deus? Que tempo é esse no relógio de Deus? Não é o fim, mas é o princípio das dores. Quero que você sintonize nisso. É o princípio das dores. Eu estou caminhando já para o final dessa palavra. Mas diz ainda mais. Uma terceira alerta que Jesus fala nesse texto. E também em Lucas 21, que é o mesmo assunto, no versículo 12. Ele vai falar dessa forma: mas antes que tudo isso aconteça, prenderão e perseguirão vocês. Eles o entregarão às sinagogas e prisões, e vocês serão levados à presença de reis e governadores. Tudo por causa do meu nome. Será para vocês uma oportunidade de dar testemunho. Queridos, e aí diz assim: mas convençam-se que uma vez que não devem preocupar com o que dirão para se defender, pois eu lhes darei palavra de sabedoria, e a nenhum dos seus adversários será capaz de resistir ou contradizer vocês. O que é isso? O terceiro item que eu quero mencionar aqui nesse texto é que haverá um tempo de perseguição. Talvez você esteja em casa achando assim: é um absurdo, Luciene, isso está escrito na palavra. Vai vir dias de perseguição, e virão sobre aqueles que professam a palavra de Deus. Por isso nós precisamos estar firmes para resistir. Jesus pronunciou, queridos, prenunciou que os cristãos enfrentariam perseguições. Por parte de quê? De autoridades religiosas. Por parte também, queridos, ele diz assim também, olha, por parte de perseguição religiosas, seculares, sinagogas, reis e governos. Nós estamos acompanhando um cenário brasileiro, onde está envolvido muitas questões. Tudo aparentemente vem como uma vestimenta de proteção, vem com uma vestimenta, querido, de algo preventivo, administrativo, e glória a Deus por isso, e nós louvamos a Deus pelas autoridades brasileiras, tanto o nosso presidente, quanto o nosso governador, glória a Deus pela vida deles. Mas eu não me refiro à pessoa, eu me refiro a sistema. Há um sistema trabalhando para, no futuro, queridos, trazer dificuldade para o povo de Deus. Haverá perseguição, sim. Portanto, eu estou aqui para dizer para você: quando houver essas perseguições, nós não iremos temer se aqui estivermos. Nós vamos continuar, porque o Senhor diz assim: eu vos darei palavra de sabedoria para vocês. Nenhum adversário vai poder resistir vocês. Então, nós não vimos perseguição ainda. Nós só temos 2 semanas sem estarmos juntos, sem cultuarmos, por uma lei protetiva. Muitos de nós já entramos em parafuso nessas 2 semanas. Você imagina quando chegar o período de perseguição? Você imagina? Pastor, eu já vou estar na glória. Amém, glória a Deus pela sua vida, você vai estar lá. Mas escute, sabe por que virá esses tempos? É para que nós possamos testemunhar verdadeiramente que fé que professamos. E por último, diz assim no versículo 10 do capítulo 24: naquele tempo, muitos ficarão escandalizados, trairão, odiarão uns aos outros. Numerosos falsos profetas surgirão e enganarão muitos, devido ao aumento da maldade. Versículo 12: o amor de muitos esfriará. Escute, nós estamos caminhando para um tempo onde o amor de muitos de nós,
com o caminhar, o desenrolar dos dias, dos problemas, das coisas que estão acontecendo, o coração vai esfriar. Jesus já estava prevenindo isso. Mas eu estou aqui hoje como arauto de Deus para dizer: deixa Deus aquecer seu coração. Que o amor de Deus possa inundar você. Agarre-se no Senhor. Só Ele pode. Nós estamos aí diante de uma limitação humana. Homens, sistema, governos, reinos, nações, ninguém pode dar jeito até então. E isso pode querer esfriar o seu coração. Mas diz mais. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E o evangelho do reino, você pode dizer comigo: o evangelho do reino, o evangelho do reino será pregado em todo o mundo, como testemunho a todas as nações. Aí sim, no relógio de Deus virá o fim. Aí sim virá o fim. No versículo 14 está aí. O que eu quero dizer para você? Persevere. Ele diz: aquele que perseverar até o fim. Nós não podemos parar na caminhada. Você não pode parar na caminhada. Até o fim. Até o fim. Ele estará com você. E por quê, queridos? Porque a nossa vida está nele. E o evangelho do reino. Por que eu peguei essa palavra reino? Porque reino, ele fala de um trono. O trono fala de um governo. E esse governo é soberano. Ele está governando. Deus não perdeu o controle. Deus não perdeu o controle. Ele é soberano. Ele estendeu os céus como alguém estende um lençol. Ele pega todas as águas dos mares na concha da sua mão. Ele diz que as nações é um pingo d'água de um balde. Isso está lá no profeta Isaías capítulo 40. E ele diz: como pastor, ele cuida do seu rebanho. Escute, o Senhor é o seu pastor. Ele está cuidando de você no meio da aflição. Ele é o seu pastor. Ele é o meu pastor. E diz: com braços ele ajunta os cordeirinhos e os carrega no colo. Deus está carregando você no colo. Deus está conduzindo você no meio dessa crise. No meio dessa pandemia, Deus está dizendo para você: meu filho, minha filha, eu estou te sustentando com minha destra fiel. Eu continuo reinando, eu sou soberano. E tudo isso que está acontecendo é para que se cumpra a palavra de Deus. É para isso que tudo isso está acontecendo. Porque precisa que isso venha a acontecer. O Senhor está sentado no alto e sublime trono. Entenda, Deus cumpre a sua palavra. Que tempo é esse no relógio de Deus? É o tempo do começo das dores, mas ainda não é o fim. Acontecerá muitas outras coisas. Eu não quero ser aqui uma profetisa, liberando a palavra para você pessimista. Não, eu estou dizendo para você que em meio a tudo isso, Ele te sustenta. Eu quero orar com você nessa noite. Eu quero que você, onde você estiver, que você curve o seu coração para Deus. E que você faça uma oração a Ele, crendo na sua palavra. A primeira vinda, os discípulos ficaram perdidos, porque
não prestaram atenção na sua palavra. Quando ele disse que ressuscitaria, no terceiro dia, ele deu até o dia que ressuscitaria. Agora nós não sabemos quando será a sua segunda vinda. Ele não nos permitiu, ele não disse que dia seria, mas ele disse: eu vou dar umas pistas para vocês. Eu vou sinalizar algumas coisas para vocês. E tudo que está acontecendo são sinais. E o nosso Senhor Jesus vai voltar. E quando Ele voltar, achará Ele fé na terra? Achará Ele fé no seu coração? No meu coração? Pai, a Tua palavra é a verdade. O Senhor instruiu os seus discípulos. O Senhor orientou-os, dizendo para eles que aconteceria guerras, fome, pestes, terremotos, doenças, enfermidades, reinos contra reinos. Nós estamos vendo isso, Senhor. Os reinos não estão se conversando. Senhor, governos, autoridades estão se confrontando, pessoas perdidas, atordoadas. Mas nessa noite nós nos voltamos para a sua palavra. E a sua palavra para nós nessa noite é: não tenha medo, a vida continua, não tenha medo. E diz para nós: persevera, que o nosso coração possa ser aquecido nesta noite. Que o nosso coração possa ser aquecido pela presença do Espírito Santo. E que a palavra de Deus, a palavra que é viva, te fortaleça, te sustente, te ponha de pé. E que sobre os umbrais da sua casa tenha o sangue de Jesus sobre a sua porta. Que em nome de Jesus a bênção da vida, da saúde seja sobre a sua descendência, sobre a sua casa. E nós oramos hoje e dizemos: Espírito Santo, gera fé no coração da tua igreja, do teu povo, porque nós somos o povo escolhido de Deus. Nós somos a igreja eleita de Deus. Nós somos o povo propriedade exclusiva do Senhor. E nós somos ovelhas do teu rebanho. E tu és o nosso pastor. E o pastor cuida das suas ovelhas. Portanto, Senhor, nós descansamos em ti. Em meio, Senhor, a esse tormento, nós confiamos no Senhor. E nós cremos, ó Pai, e liberamos uma palavra sobre o estado de Goiás, declarando, Senhor, a bênção da vida, a bênção da saúde, que nenhuma curva maligna venha estabelecer sobre esse estado, sobre a cidade de Goiânia, sobre o nosso país, sobre as nações, mas que seja aplacado em nome de Jesus, e que nós possamos desfrutar da tua vida, e logo estarmos em comunhão como igreja. E nós podemos, Pai, te agradecer, porque é muito bom reunir em casa, mas é extraordinário quando estamos juntos. O Senhor diz que ali o Senhor ordena a sua bênção. E nós como igreja queremos logo, logo estarmos reunidos em Ti, para adorar e celebrar o tempo da passagem deste momento. A minha gratidão, a gratidão da Tua igreja, em o nome de Jesus. Amém. Pastor Devani, Deus te abençoe. Deus abençoe seu coração. Um beijo. Estamos com muitas saudades. Logo, logo estaremos juntos. Em nome de Jesus. Amém, pastora Luciene. Glória a Deus por essa palavra. Essa palavra, com certeza, ela está agindo, ela está ruminando no seu coração e na sua mente. Obrigado, pastora Luciene, que Deus continue te usando como serva, como instrumento do Senhor. Eu também gostaria de ler um texto para a igreja do Senhor nesta noite. É um salmo muito conhecido, Salmo 126. Olha o que está narrado nesta palavra. Quando o Senhor trouxe novamente restauração a Sião, nos sentimos como num sonho. Então se nos encheu de riso a boca, e a nossa língua de alegres expressões de louvor. Até nas outras nações se comentava:
o Eterno fez maravilhas por esse povo. Sim, realizações grandiosas fez o Senhor por nós. Por esse motivo, estamos felizes. Verso 4, 5 e 6. Senhor, traz os nossos cativos de volta, assim como enches o leito dos ribeiros do deserto do Nequebe. Os que em lágrimas semeiam, em júbilo ceifarão. Aquele que parte chorando, enquanto lança a semente, retornará, entoando cânticos de louvor, trazendo os seus feixes. Talvez você está sentado aí na sua casa, na sua poltrona, no seu sofá. Você está aí ouvindo essa palavra. Você está assistindo esse culto que o Ministério Fé e Família hoje leva até a sua casa. E talvez você olha para mim agora e pensa, mas que absurdo. Que momento é esse, aonde nós não sabemos o que vai acontecer amanhã? Aonde nós não sabemos se vamos receber os nossos salários do mês, a empresa não sabe se terá condições de pagar o salário do mês. Talvez você está olhando para mim pensando, mas que momento mais absurdo para falar de dízimo e oferta. Eu quero lembrar você nesta noite de uma coisa. Talvez o melhor momento na minha vida e na sua vida, aonde Deus realmente quer conhecer a minha fidelidade e a sua fidelidade, é no momento das dificuldades, é no momento da adversidade, é aonde eu e você temos a oportunidade de mostrarmos ao Senhor que nós somos fiéis a Ele e à Tua palavra. É por isso que eu venho nesta noite falar para você sobre a importância que eu e você nós temos de sermos fiéis na casa do Senhor, na entrega dos nossos dízimos, na entrega das nossas ofertas, porque o texto diz que aqueles que com lágrimas semeiam, em júbilo ceifarão. Aqueles que parte chorando enquanto lança a sua semente, retornará entoando cânticos de louvor, trazendo os seus feixes. Talvez esse é o momento que você esteja chorando, preocupado com o dia de amanhã. A primeira coisa, não se preocupe com o dia de amanhã. A palavra do Senhor está narrada lá em Mateus 6, ela fala que nós não devemos preocupar com o dia de amanhã. Basta cada dia o seu próprio mal. Então o que nós devemos é preocuparmos e pensarmos que hoje nós precisamos fazer a nossa parte. Assim como você e eu temos necessidades, a igreja do Senhor também tem. Agora existe uma diferença entre eu e você, é que nós precisamos não preocupar com as necessidades da igreja, mas preocupar de sermos fiéis na casa do Senhor. Por isso eu convido você nesta noite. Depois nós vamos colocar o nosso grupo da igreja, nos nossos grupos de WhatsApp, porque talvez por esta imagem você não consiga identificar as nossas contas, mas nós vamos estar postando para você o número das nossas contas, a conta que a igreja tem na Caixa Econômica Federal e tem no Sicredi. Para quê? Para que você possa fazer o seu depósito, para que você possa fazer a sua transferência e ser fiel aos princípios do Senhor quanto à entrega da nossa oferta e no nosso dízimo. Eu quero convidar você a fazer esse esforço. Eu quero convidar você não olhar para as adversidades, mesmo que você esteja aqui como está narrado nesse salmo, que você esteja chorando para semear, chorando para fazer aquilo que o Senhor coloca na tua palavra e no seu coração, mas que você faça, porque você vai ter o resultado, assim como está narrado na palavra do Senhor. Aqueles que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. E aquele que parte chorando enquanto lança a semente, retornará, entoando cânticos de louvor, trazendo os seus feixes. Amém? Que o Senhor continue falando ao seu coração. Eu quero fazer uma oração com você nesta noite. Você que está nos assistindo, você que está nos ouvindo, você que vai ouvir essa gravação, você que vai ouvir esta mensagem, que o Senhor possa falar ao seu coração. Querido Deus,
Pai soberano e maravilhoso, Senhor, eu quero abençoar o teu povo, Senhor, eu quero abençoar a tua igreja. Tu és o Deus soberano que está no controle de todas as coisas. Senhor, todas as coisas pertencem a Ti. Por isso que o Senhor continue agindo, Espírito Santo de Deus, abrindo a nossa mente, o nosso coração, para que nós possamos entender os princípios do Senhor, de sermos fiéis na Tua casa, com os nossos dízimos e com as nossas ofertas. Por isso, soberano Deus, vai nesta noite, vai de encontro a cada vida, Senhor, que está nos assistindo. Pai, que o Senhor abençoa aquele que está passando dificuldade, que o Senhor traga a provisão necessária. Pai, aquele que tem com abundância e com fartura, que o Senhor guarda debaixo do teu sangue, mas que cada um de nós possamos entender que nós devemos, Senhor, cumprir os princípios da tua palavra e sermos e demonstrarmos a nossa fidelidade a ti nos tempos difíceis também, no nome do Senhor Jesus. Amém e amém, pastor Luiz. Amém, pastor Deva. Amados, nós estaremos aqui transmitindo o nosso culto sempre ao vivo para vocês, através do Facebook da igreja, através do Instagram, porque nós estamos também sujeitos à lei dos homens, então nós precisamos ter este cuidado. Agora, se eu puder dar um conselho para vocês, tem servido para mim, nós percebemos que nesse momento os pais, os filhos estão em casa, e fique muito atento, porque devido à nossa correria, às vezes nós não temos tempo para a esposa não tem tempo para nós não temos tempo para os nossos filhos não têm tempo para nós. Então, a orientação que eu dou para os membros do Ministério Fé e Família, não perca essa oportunidade. Não perca essa oportunidade de você reunir a sua família e ter culto doméstico, ter palavra de compartilhamento, porque esse é o momento onde os nossos filhos também se questionam sobre o que está acontecendo. E esta é uma grande oportunidade para nós conversar com eles a respeito de uma dependência de Deus. Porque daqui a pouco nossos filhos vão embora viver as suas vidas, mas eles levarão uma semente do ensino, da aprendizagem do seu pai e da sua mãe. Amém? Nesse momento nós queremos fazer um clamor em favor da nossa nação brasileira, dos nossos líderes e em favor da igreja do Senhor Jesus. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, nós queremos colocar a nação brasileira diante do Senhor. Pai, esta nação foi o Senhor que nos deu. Nós queremos interceder para os nossos líderes, o nosso presidente, Pai, o nosso governador, o nosso prefeito, pois a Tua palavra diz, se nós queremos ter paz com eles, nós precisamos interceder, porque são homens falíveis, são homens limitados, Senhor, mas que o Senhor levantou diante dessa nação. Nós apresentamos cada um deles diante do Senhor e os abençoamos em nome de Jesus. Eu quero abençoar o teu povo, eu quero abençoar a tua amada igreja, porque dela cuida o Senhor, Pai, porque tu és o protetor, tu és o provedor, tu és o promovedor, Senhor, da tua igreja. Isso é muito importante para nós, Senhor, neste momento que ninguém tem a cura da doença, que ninguém consegue ter, Senhor, muitas vezes uma direção clara, mas o Senhor tem. Por isso nós temos paz no Senhor, em nome de Jesus. Muito obrigado, ó Deus. Amém e amém. Eu profetizo uma semana de bênção sobre a sua vida, que o Espírito Santo do Senhor venha trazer alegria no teu coração. Há uma alegria que o mundo não pode nos dar, e essa alegria é só o Senhor Jesus. Que o Senhor venha trazer alegria no coração dos seus filhos, e que você possa confiar na provisão de Deus sobre a sua vida. Que Deus os abençoe, que Deus te abençoe poderosamente. Eu profetizo, em breve
você estará trabalhando, você estará atuando, e nós estaremos reunidos aqui para a glória e honra do Senhor Jesus. Amém? Deus os abençoe. Um beijo no seu coração. Tchau.